vamos falar rapidamente sobre a família, a importância da família. Bom, eu comecei explicando que Deus apareceu no mundo por intermédio de uma família. Logo, por dedução, a gente imagina que a família é algo importante para Deus, é algo valioso. A família é a vontade de Deus para o ser humano. Tem alguns textos aqui depois que você pode consultar, mas eu peguei o texto de Noé, logo depois que ele desce da arca. Ele, junto com os filhos, faz uma oferenda a Deus, e aquela oferenda ela é aceita. Ele faz isso junto com os filhos, não faz isso sozinho. E também separei um texto em Mateus, está em Gênesis. Em Mateus, o texto, quando José pega Maria e Jesus e foge para o Egito, que havia uma perseguição ali naquela região do Império Romano. Bom, mas uma coisa que é muito clara para nós, desde o início da Bíblia, desde o Gênesis, é que Deus trabalha, sempre trabalhou e vai continuar trabalhando com famílias. Deus sempre trabalhou a partir de famílias. Isso, no Antigo Testamento, a gente fica muito claro, como eu falei. Desde muito antes aí de aparecerem os cristãos, a gente consegue perceber que a família ela já era uma pequena igreja. Então, como eu falei aqui do Noé, o que Noé fazia com seus filhos? Ou o que ele fez? No primeiro momento, depois que ele desceu da arca, em agradecimento a Deus pela preservação de sua vida e da vida dos seus filhos, ele ofereceu uma oferta a Deus. Em família. Ele cultuou a Deus em família. E isso é replicado por todos os patriarcas, que a gente conhece como patriarcas. Jacó, Isaac, o próprio Noé, Adão, de certa forma, a gente pode até considerar. Enfim, todas as famílias, elas foram sendo criadas, cultivadas ali, dentro nós temos um Deus verdadeiro, digamos assim. No respeito ao pai, no respeito à mãe, etc. E a cultura de passar a crença de pai para filho é justamente o desenho que nós temos da passagem de quem era Deus ali no Antigo Testamento de pai para filho. Quando Deus trabalha com Abraão, depois com os filhos de Abraão, com os filhos dos filhos de Abraão. Por quê? Porque esses pais, esses patriarcas, eles passavam para os seus filhos a noção do que era Deus, de quem era Deus, de como cultuar a Deus. Gênesis praticamente é um livro que só trata disso, Você só vê isso em Gênesis. Eu coloquei aqui diversas referências também, e é por isso até que às vezes nós temos aqueles pedaços na Bíblia que a gente até pula, que são os pedaços da genealogia. O que isso quer dizer? Isso quer mostrar para a gente assim, foi sendo passado de pai para filho. Quem escreveu esse texto sabia todos esses nomes, ou tinha acesso a isso de uma maneira fácil. Era uma cultura da época, a cultura do pai ensinando o filho. Quando nós temos famílias fortes, o que acontece? Por que o Deus lá dos israelitas, ele ficou conhecido durante toda a antiguidade remota, chegando até aquelas pessoas da época de Jesus, que também é uma antiguidade, mas é uma antiguidade mais próxima de nós, digamos assim. Porque eram famílias fortes, famílias que passavam de pai para filho a sua cultura, a sua crença. Elas encarnavam uma forma de viver, uma forma de enxergar o mundo, ensinavam os filhos, observavam as coisas que estavam acontecendo no mundo. A gente tem muito desses relatos na Bíblia. Eles observam e ensinam os filhos a partir da observação, aquilo está certo, aquilo está errado. Isso foi construindo o quê? Famílias fortes. Não são famílias perfeitas, que não erram. Famílias fortes, que sabem de onde vieram, sabem como educar os filhos, o que precisa ser passado para frente. O que isso gera? Quando nós temos famílias fortes, o que mais se fortalece? A sociedade se fortalece. A restauração da sociedade são famílias bem estruturadas, famílias bem edificadas. E o que mais fica forte? A própria igreja fica forte, porque a igreja está no meio da sociedade. Então, se uma igreja tem famílias fortes, famílias que sabem em quem creem, quem é Jesus, que estão envolvidas com o serviço, com a obra, que estão engajadas, essa igreja é pujante, essa igreja é ativa. Por isso que a família, nos últimos séculos, tem sido alvo aí
de constantes ataques. As pessoas vêm tentando destruir a família aí pouco a pouco. Isso é até assim, interessante, porque até em seriado a gente consegue ver isso. Os irmãos sabem que eu sou bem crítico do conteúdo do Netflix, por exemplo, que ensina muita coisa errada. Mas existe um seriado lá que também tem os seus problemas, mas tem uma característica que me chama muita atenção, chama Peaky Blinders. É uma família que faz parte de praticamente uma gangue, né, uma família que é uma gangue, no início do século XX na Inglaterra. Mas o que é interessante no Peaky Blinders? Peaky Blinders, onde está a força dos Peaky Blinders? Está num líder, um dos irmãos ali, ele é o líder, ele é o estrategista da família, mas está o quê? Na unidade daquela família, na visão em conjunto que eles têm, no caso lá dos negócios deles. Tem uma novela também passando na Rede Record, que retrata a Bíblia, né? Está falando sobre os filhos de Jacó, né? As 12 tribos. E ele retrata justamente o problema de ciúmes que houve ali. Retrata muito bem o problema da ciumeira que houve entre os irmãos com relação a José. E isso é muito interessante, porque isso destrói a família. Então a gente consegue ter dois contrapontos, né? Uma família que permanece unida e avança, e uma família que permanece desunida. E claro que Deus tinha um plano, e depois eles vão para o Egito e tal, tudo dá certo. Mas isso fica muito nítido, né? Mas como eu falei, o Netflix ele tem muitos problemas ali, a engenharia social é muito forte. E uma das formas, eu coloquei aqui um texto em Malaquias 2,16, uma das formas que a sociedade usou para destruir a família. Eu usei um exemplo, né? São vários. Mas a Bíblia, né? Deus condena na Bíblia o divórcio e a infidelidade matrimonial. Em Malaquias ele coloca assim: eu odeio o divórcio, odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado, que ninguém seja infiel à sua mulher. E os problemas que nós temos na família, quando não são resolvidas a partir do Evangelho, a cultura pagã, sem Deus do nosso tempo, ela procura dar as suas respostas. Só que é uma resposta esvaziada de Deus, esvaziada do Evangelho. Então são respostas erradas para problemas que existem justamente pela falta de se viver o Evangelho. Eu usei um exemplo aqui do feminismo. O feminismo é um fenômeno da nossa sociedade. Já há algumas décadas. O feminismo surge como resposta a um problema, né, um suposto problema, vamos colocar assim, de que o casamento servia como uma corrente para que o homem aprisionasse a mulher. A mulher era impedida de alcançar muitas coisas por conta do casamento. O casamento era essa armadilha, digamos assim. Por que o feminismo surge? O feminismo surge porque os homens deixaram, conforme Efésios 5 aqui eu coloquei, os homens deixaram de amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. O amor não tem ciúme. O amor, ele é liberdade de você fazer o que você quer. Né? O que você quer, claro, não é o que você quer de uma maneira liberal, mas é liberdade. Enfim, o amor é uma série de... O amor como Cristo amou a igreja, ele é um amor muito forte. Os homens, em determinado momento da história, falharam nisso em seus casamentos. E aí, o que a cultura fez? Pensou uma resposta para isso. A resposta é o feminismo. Algumas coisas assim que o feminismo prega, que são muito comuns, digamos assim. Isso é uma coisa que eu assistindo uma outra programação essa semana, a menina falou mais ou menos desse jeito que eu vou falar aqui. Isso é uma ideia feminista impregnada que é passada. Isso produz uma engenharia social. Todo mundo começa a achar que isso é normal, né? Não, eu quero ser independente, eu não quero depender de ninguém. Então, primeiro eu vou... Aí ela começou a elencar algumas coisas. Eu vou trabalhar, eu vou não sei o que, não sei o que lá. Depois eu conheço alguém para casar, não é conhecer, mas para casar, e vou ter meus filhos, etc. É uma resposta errada. Por quê? Porque ainda de acordo com o Evangelho, a mulher foi criada para ser companheira do marido, para estar ao lado. Ninguém está acima de ninguém. Mas isso aqui eu estou exemplificando o quê? Matou a família na raiz.
Olha como os problemas, quando não são resolvidos a partir do Evangelho, quando o Evangelho não é vivido, como a sociedade começa a entrar numa bola de neve. E a tentativa de se resolver problemas com ideologias, com movimentos políticos, isso não é a solução. Está mais do que provado na história que não é a solução. Isso já só traz mais problemas. Essa liberdade total que existe. Então a pessoa vai para uma festa qualquer, um baile funk, etc. O governo, por exemplo, vamos ao exemplo do governo, não incentiva a pessoa, você precisa ter em mente que você precisa casar e ter seus filhos no casamento e criá-los a partir dessa perspectiva. Não, o governo pega um pote de camisinha, coloca no posto de saúde, e o que é pior, a igreja começou a achar isso normal. Isso é uma aberração. É uma aberração as pessoas levarem preservativos para dentro de escola e falar para a criança, você usa isso aqui para que você não pegue doença, para que você não tenha filhos antes da hora. Então olha a resposta errada. O que acontece quando nós temos uma família desestruturada? Uma família que, por exemplo, a menina acaba engravidando, não sabe quem é o pai, ou o moleque responsável não assume a criança, vai embora, foge. Desestruturada. Vai crescer sem a figura de um pai, ou sem a figura de uma mãe, às vezes. Isso não é um problema só da nossa época, é um problema de sempre. Só que, quando você desenvolve esses mecanismos, você incentiva o quê? Promiscuidade. Falta de responsabilidade nas pessoas. Então, olha as respostas erradas, porque as pessoas não olham para o Evangelho. Não olham para a importância da família. Você precisa conhecer alguém que você quer passar a vida ao lado. Amar essa pessoa incondicionalmente. Respeitar essa pessoa e ser companheiro. E aí você vai ter os seus filhos e vai criá-los dentro dessa perspectiva. Falando especificamente para famílias cristãs, né? Ensinar essa criança tudo, né? O crente, ele tem mania de olhar as coisas da Bíblia e achar que é sempre sobre o Evangelho que está sendo falado ali. Então ensina o menino no caminho que não deve andar e quando for mais velho não vai se desviar dele. Não é só Bíblia, é tudo. É respeito ao próximo, respeitar a autoridade, respeito ao pai dentro de casa. O pai precisa ensinar o filho a ser... O pai precisa ensinar para o filho que ele tem que ser respeitado, que a última palavra é dele, que a casa é dele, porque é ele quem paga as contas. A mãe precisa desenvolver amor na criança, e cumplicidade, companheirismo, mas saber aconselhar nos momentos de desordem que vão acontecer internos. Não é só, ensina o menino no caminho que deve andar, é você ficar lendo a Bíblia do lado dele. É ensinar a ser homem, é ensinar a ser mulher. É blindar a criança o máximo que nós pudermos, que a gente não consegue fazer isso 100%, das porcarias que ela vai ouvir na escola. Que é basicamente isso que acontece. É acompanhar a vida escolar da criança. Então olha como a igreja, durante décadas, acabou falhando também. Ensina o menino no caminho que deve andar, só a Bíblia. E larga o resto. E põe para ver YouTube o dia inteiro. Felipe Neto. Só ensina o que não presta. E deixa ouvir na escola a questão lá do preservativo, sob a desculpa de DST, etc., né, doença e tal. E vai construir uma mentalidade liberal na cabeça dessa criança. Então, falando, né, sobre essa questão de família cristã, é imprescindível que nós ensinemos hoje às crianças, não só o Evangelho. O Evangelho é imprescindível que seja ensinado. Mas todos os outros aspectos que envolvem a vida da criança também precisam ser falados e trabalhados. Por quê? Quando nós começarmos a ter famílias nesse formato, dessa forma, aí sim a gente pode ir lá no show dos crentes, no show gospel lá, e falar, o Brasil é de Jesus. O Brasil é de Jesus, quando as famílias viverem o cristianismo. Quando nós começarmos a resolver os problemas da sociedade brasileira da maneira certa, que é o quê? Com o Evangelho, com educação que se recebe em casa. Na escola se recebe escolarização, é uma outra coisa. Então aqui é o feminismo e tudo isso, é só um exemplo que eu estou usando, né? Sobre como é importante a família. O
convívio familiar, a educação a partir da família.